Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Preparados para a nossa aula de hoje? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 4º ano. E o tema da nossa aula de hoje é o ser humano e o domínio do fogo. Vamos conhecer um pouco como foi a evolução, como é que o ser humano passou a dominar o fogo, quais são as principais atividades que podemos realizar utilizando o fogo. Então vamos lá. O nosso principal objetivo é identificar as mudanças ocorridas após o domínio do fogo pelo ser humano. A gente não pode informar que o ser humano atualmente domina bem o fogo, porque inúmeros acidentes acontecem quando as pessoas não usam de boa forma ou até por um pequeno descuidado. Mas esse termo a gente usa para representar a forma que o ser humano usou para contribuir no seu dia a dia, usar o fogo para melhorar suas atividades e até o seu modo de viver, ok? Então, vamos lá. Você conhece ou já foi em um circo? Alguma vez você foi no circo? Já assistiu presencialmente ou através de filmes e desenhos algum espetáculo em que artistas dominam o fogo? Você sabe desde quando os seres humanos dominam o fogo? Será que faz muito tempo? Será que é uma atividade mais recente? E você sabe como é que se faz o fogo? Ou como é que a gente pode dominá-lo? Então fica aí essas perguntas para vocês. E a fotografia não está mostrando bem, mas existem diversos vídeos que você pode acessar e que mostra pessoas fazendo atividades dominando fogo. Tem gente que consegue cuspir fogo, imagina. Se você por um acaso já foi em um circo e presenciou esse espetáculo, como foi que você ficou se sentindo? Confesso para vocês que quando eu assisto algum filme que tem alguma cena que as pessoas cospem fogo, vão lançar alguma flecha com fogo, eu fico bastante assustada, porque a gente pensa logo o quê? Que alguém vai se queimar ou que alguma coisa vai acabar sendo queimada nessa atividade, né? Então, esses profissionais que trabalham, que fazem esses espetáculos, eles são bastante treinados, tá? Tem que ter muito treinamento, até porque quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, em casa, a gente não deve tentar fazer esses tipos de atividades que envolvam o fogo. Não é ideal e nem adequado que uma criança brinque com fogo ou mexa com fogo. Aqui no nosso país e até no mundo, nós temos inúmeros casos de crianças que acabaram se queimando, tá bem? Outro exemplo, será que há muito tempo atrás, bem no início da história, que a gente chama de pré-história, o ser humano já dominava o fogo, ele já conhecia? Como foi que surgiu? Como é que teve esse conhecimento através do fogo? E olha esse trecho que eu trouxe para vocês. Desde a antiguidade, o fogo deixa a humanidade com a pulga atrás da orelha. Como um elemento difícil de explicar e que não pode ser tocado, é capaz de assar a comida, nos aquecer e até destruir áreas florestais gigantescas. A gente não pode tocar o fogo, porque a partir do momento que a nossa pele entra em contato com essas altas temperaturas, a gente acaba se queimando. Mas como é que ele consegue assar uma comida, nos aquecer do frio? Então, ó, temos aí dois lados com relação ao fogo, né? O lado que a gente pode usar, que vai nos ajudar, e esse lado que devemos ter cuidado para evitar acidentes, porque também existem inúmeros casos de florestas que acabam sendo incendiadas, locais também que tiveram
documentos perdidos, como uma biblioteca ou algum museu, devido ao fogo. E o ser humano sempre teve essa curiosidade de entender, de procurar compreender como é que surgiu o fogo, quais são os usos que eu posso fazer com o fogo. Existem várias histórias que falam sobre isso, que tentam nos explicar qual é a origem do fogo. E eu trouxe para vocês uma lenda indígena que fala um pouco sobre isso. E ela diz assim, ó: conta uma lenda que há muito tempo atrás os homens não sabiam fazer o fogo. E eles só tinham acesso quando um raio caía e incendiava a mata. Então o pajé escolheu o índio mais corajoso, o mais corajoso de todos os guerreiros. E o nome dele era Japu. Transformou ele em um pássaro e pediu que ele trouxesse o fogo para a terra. E então ele saiu vitorioso de uma batalha contra o raio, que até então era o raio que caía, e as pessoas dessa tribo só tinham acesso ao fogo quando caiu o raio, né? Foi para a batalha e saiu vitorioso contra o raio. E trouxe no bico uma porção de fogo. O pajé, então, pegou essa chama e transferiu o poder dela para pedras e para gravetos. E ensinou, então, a aldeia a produzir o fogo para que eles pudessem usar quando eles quisessem. Bastava apenas esfregar esses objetos, né, que eram os gravetos e a pedra. Todos ficaram bastante felizes. Porém, Japu, quando voltou à forma humana, percebeu que o seu rosto havia queimado. Não suportou viver daquele jeito e implorou para que o pajé transformasse ele em pássaro novamente. E assim surgiu o japuaçu, que é um pássaro com plumagem que lembra a cor das labaredas e que tem um bico vermelho. Olha só que interessante. Existem diversas outras histórias que tentam explicar a origem do fogo ou como ele surgiu, né? Essa é a forma com a qual os indígenas explicam para suas crianças e para outras gerações como foi que surgiu o fogo. Mas assim, o que é o fogo, né? É uma energia liberada na reação química de combustão. Olha que assunto interessante. Ela produz luz, produz calor, o que provoca a chama. E a gente precisa de 3 fatores importantes para que haja o fogo. O combustível pode ser um papel, pode ser uma madeira, pode ser a gasolina. O calor, que vai ser a fonte de luz ou até o atrito. E o gás oxigênio. Então, através desses 3 elementos, nós temos aí a origem do fogo. Se você observar alguns filmes antigos, você vai ver que as pessoas geralmente usam realmente as pedras para fazer o atrito e poder ter o fogo, ou então os gravetos fazendo movimentos, porque é através do calor é que vai ter origem aí, é que vamos ter o fogo. E quais são os materiais que atualmente nós usamos para produzir o fogo? Como eu citei para vocês, antigamente usavam pedras e gravetos. E hoje em dia, quais são os materiais? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso ao fogo. Nós temos o fósforo, a gente pode acender o fogão usando a eletricidade. As fontes de calor para se ter o fogo são muitas. Quais são as facilidades para fazer fogo hoje em dia e quais são as dificuldades? Bem, se a gente usa um gás, um fogão a gás, quando o gás acaba, não se tem mais como poder ter o fogo. Quando o fósforo acaba também. Então, essa é uma das dificuldades que a gente encontra hoje em dia. Mas facilidades existem diversas. Para que o fogo é utilizado hoje em dia? Assar comida, aquecer as pessoas. Existem vários símbolos como a fogueira, entre outros. A gente necessita do fogo
desde os tempos primordiais. E o que pode acontecer quando os seres humanos não dominam o fogo? Que cuidados devem ter? Eu trouxe até essa placa aí para vocês, né, que representa o fogo. E quando o ser humano não consegue manusear bem, acaba ocorrendo vários acidentes. As pessoas acabam se machucando. Mas vamos lá voltar agora bem no início para a gente conhecer como foi esse domínio do fogo através da história. Um grande clarão risca o céu. No início, como foi citado naquele conto, as pessoas só tinham acesso ao fogo quando um raio caía nas árvores. E aí elas podiam observar o fogo. E o ser humano daquele período, ele já buscava poder compreender como que podia produzir o fogo. E não existe uma data específica para explicar quando aconteceu, mas algumas pesquisas sugerem que foi há 400 mil anos atrás. Então, o ser humano daquele período, ele passou a utilizar o fogo para se proteger dos seus predadores, que eram os animais daquele período, para assar carne também, porque era uma das únicas fontes de alimento que tinha no período, e se aquecer, porque eles viviam em cavernas. Então, precisavam do fogo para manter a caverna iluminada durante a noite, que não existia energia elétrica, e para se aquecer do frio também, porque naquele período não tinha lençol, eles precisavam usar pele de animais para se aquecer, mas nem sempre era suficiente. Então a gente vai observar que desde o período da pré-história, desde o início, o ser humano ele tenta dominar o fogo e ele acaba usando também. Existem alguns filmes que mostram que quando eles têm contato com o fogo, acaba tendo aquela alegria, as pessoas acabam admirando. Como é que pode existir uma coisa dessa? Que se eu tocar, eu vou me queimar, mas que eu vou precisar dele para me aquecer, para iluminar os caminhos que eu vou percorrer. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, essa técnica foi sendo mais evoluída. E temos aí a vela. Há registros de que as primeiras velas eram feitas com gordura animal e um pavio, e que surgiram por volta de 50 mil anos antes de Cristo. Então aí tiveram primeiras velas, lamparinas e toda essa evolução. A energia elétrica veio surgir bem depois, tá? As cidades só passaram a ser iluminadas depois de muito tempo. E no início usava-se as velas para poder iluminar, e que já foi um avanço, porque antes precisava de tochas, de madeira com fogo. E com a vela já passou a poder deixar o ambiente mais iluminado nas casas, certo? E com o passar do tempo tivemos aí, uma revolução na fabricação. Vamos ter as primeiras máquinas a vapor. O primeiro tipo de máquina a vapor surgiu antes da Era de Cristo, mas foi no século XVIII que ela foi desenvolvida, o que a gente chama de Revolução Industrial. As pessoas começaram a ter máquinas a vapor, o trabalho começou a acontecer de forma mais evoluída, começaram a produzir mais, vender mais, consumir mais também. E essa revolução acabou modificando a vida do ser humano, porque até então tudo era muito manual. E surgindo aí as máquinas a vapor, o trabalho passou a ser mais rápido, passou a produzir mais. Tivemos também aí a criação de armas de fogo, de bombas, de canhões. Vários países conseguiram conquistar mais espaços, conquistar mais terras também devido à criação da pólvora. Quando os colonizadores chegaram aqui nas nossas terras, eles possuíam armas que tinham pólvora, e isso assustava os povos indígenas, porque até então era um objeto bastante desconhecido por eles. E a gente tem também os motores a vapor, né, que foram os meios de transportes. Olha essa fotografia da Maria Fumaça. Esse tipo de meio de transporte é chamado desse jeito. Agora observa a fotografia. Por que será
que é chamada de Maria Fumaça, porque soltava bastante fumaça. E com o tempo, eles perceberam que a queima do carvão desperdiçava muita energia e era uma prática que prejudicava a natureza. Hoje em dia a gente já tem os transportes mais evoluídos, porque ao invés de usar o calor, o vapor, usam-se gasolina e outros meios de combustível que não prejudique tanto o ambiente, ok? E eu trouxe uma mensagem bastante importante para vocês. Cuidado com fogo, é perigoso e pode causar acidentes graves. Uma criança, ela não deve manusear o fogo, brincar com fogo, nem mexer em nada que tenha esse combustível sem supervisão de um adulto, tá? Porque podem causar graves acidentes. Muitas crianças chegam em hospitais com a pele queimada e na maioria das vezes não tem como conseguir voltar ao normal, porque uma temperatura de fogo é muito quente. Por exemplo, o forno da nossa casa, o fogão, tudo isso é uma temperatura bastante elevada. A nossa pele não suporta. E também, às vezes, uma brincadeira simples com fogo, a gente pode causar um acidente enorme, como incendiar uma casa ou até uma floresta, tá? Então, a gente viu na nossa aula de hoje a questão do domínio no fogo, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar fazendo brincadeiras, né? Só foi apenas para entendermos, com o passar dos anos, na nossa história, como é que o ser humano soube utilizar o fogo para melhorar o seu dia a dia. Tanto com meios de transporte, como nas atividades do dia a dia, para fazer iluminação das suas casas, assar alimentos. Então, é impossível, atualmente, a gente viver sem o fogo, a gente precisa dele para atividades até bem simples, mas devemos ter bastante cuidado. E não só crianças, tá? Você, adulto que está aí assistindo a nossa aula, também tem que ter cuidado com o fogo. Chega alguns períodos do ano que as crianças gostam de brincar com fogos de artifício, o que também é um grande perigo. Então, temos que ter bastante cuidado. Fogo pode causar acidentes e, na maioria das vezes, não tem como reverter a situação, tá bem? Agora vamos para o nosso desafio, que está bastante interessante, que eu trouxe aqui uma dica de um filme para você assistir aí na sua casa. É um trecho de um filme, você pode observar aí o nome do canal, e o filme é Guerra do Fogo. É apenas 2 minutos esse trecho. E nessa parte aí, você vai ver uma representação, tá? Não foi uma filmagem do ser humano que vivia naquele período, porque até então não existia câmeras para poder gravar. É uma representação que foi feita, mas que a gente consegue observar como era naquela época, como foi naquele período. E na cena, eles vão tentar fazer o atrito dos gravetos para poder produzir o fogo. E você vai observar como é a reação das pessoas quando começam a ver a fumaça. Assiste aí esse trecho, aproveita. Quando acabar essa aula, já corre para o YouTube para poder conferir esse trecho e anota o que foi que você observou. Qual foi a reação do ser humano quando viu a fumaça, quando viu o fogo? Quais foram os materiais que eles utilizaram para poder fazer fogo e como era o movimento que eles tinham que fazer? Então, você vai assistir esse trecho bastante, com uma análise bastante profunda, para que você possa entender a importância desse elemento na humanidade e que faz parte da nossa história e da evolução do ser humano, ok? Não esquece de cumprir o desafio, que na próxima aula de história eu vou perguntar e vou querer saber todos os detalhes do trecho que você assistiu. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e te espero na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!